vídeo anterior, chegamos até a 16ª hora, o ponto em que o corpo cruza um limiar metabólico real. Cetose estabelecida, autofagia iniciando, sensibilidade à insulina recalibrada. Mas uma pergunta ficou no ar. O que acontece se você ultrapassa esse ponto? É exatamente isso que vamos explorar agora, hora a hora, do mesmo jeito que fizemos antes. Antes de continuar, uma observação necessária. Se você tem diabetes, toma medicações ou tem qualquer condição de saúde específica, converse com seu médico antes de estender seu jejum além das 16 horas. Dito isso, vamos continuar a jornada. Quando o relógio marca 18 horas de jejum, algo que começou de forma modesta na 16ª hora, agora se aprofunda de forma perceptível. A cetose, que na 16ª hora estava estabelecida em torno de 0,5 a 1 milimol por litro, começa a subir. Os níveis de cetonas no sangue se aproximam ou ultrapassam 1 milimol, o que os pesquisadores costumam chamar de cetose moderada. Para o cérebro, isso representa uma mudança real na fonte de combustível. Aqui, vale entender um detalhe que poucos conhecem. O cérebro não é apenas capaz de usar cetonas. Em determinados contextos, ele as prefere. Quando os neurônios recebem cetonas como combustível primário, a produção de energia dentro das células acontece com menos subprodutos oxidativos, ou seja, com menos dano ao longo do processo. É como comparar a queima de um combustível limpo com um que deixa resíduos. Ambos produzem energia, mas o primeiro mantém o motor em melhor estado ao longo do tempo. Para quem tem mais de 45 anos, isso tem uma implicação que vai além do bem-estar imediato. A exposição crônica a níveis elevados de glicose e insulina ao longo de décadas está associada a um processo silencioso de inflamação neuronal. Quando o cérebro opera predominantemente com cetonas por períodos consistentes, parte desse ambiente inflamatório é modulado, não eliminado. Modulado é uma diferença importante. Às 18 horas, o fígado está trabalhando como uma verdadeira usina cetogênica. Ele recebe ácidos graxos liberados pelo tecido adiposo e os converte em corpos cetônicos, sendo o beta-hidroxibutirato o mais relevante. Reconhecido hoje não apenas como combustível, mas como uma molécula sinalizadora capaz de influenciar genes relacionados à inflamação e ao estresse oxidativo. A mobilização de gordura também se intensifica. Com os níveis de insulina ainda muito baixos, as células de gordura seguem liberando ácidos graxos na corrente sanguínea de forma ativa. Estudos sugerem que o jejum intermitente consistente nesse patamar de horas tem efeitos mais expressivos sobre a gordura visceral, aquela ao redor dos órgãos abdominais, do que sobre a gordura subcutânea. É uma distinção importante, porque é a gordura visceral que representa o maior risco metabólico, e o que acontece nas 200 hora é o que realmente amplia esse estado para uma dimensão hormonal que a maioria das pessoas nunca experimenta no dia a dia moderno. Quando o relógio passa das 20 horas, o hormônio do crescimento, o GH, entra em escalada. Estudos publicados em periódicos de endocrinologia mostram que, entre 20 e 24 horas de jejum, os níveis de GH aumentam de forma expressiva em relação à linha de base. As variações individuais existem, mas a tendência é clara e reproduzível. Por que isso importa especialmente para quem tem mais de 45 anos? Porque a produção natural de GH declina progressivamente a partir da 3ª e 4ª décadas de vida. Esse declínio está associado a mudanças que muitas pessoas simplesmente atribuem ao envelhecimento inevitável: perda gradual de massa muscular, aumento da gordura corporal, mesmo com alimentação estável, recuperação mais lenta após esforço físico, sensação de que o corpo não responde mais como antes.
O GH tem funções concretas e bem estabelecidas. Preserva a massa muscular em condições de restrição calórica, estimula a quebra de gordura e participa ativamente dos processos de reparação tecidual. Quando o jejum provoca essa elevação natural, ele está ativando um mecanismo de preservação que o corpo possui, mas que a alimentação frequente suprime. O organismo, ao perceber que não há entrada de nutrientes, aciona um protocolo claro. Mantenha o músculo, queime a gordura, repare o que estiver danificado. Outro elemento importante nessa fase é a noradrenalina, que aumenta de forma consistente durante o jejum prolongado, estimula ainda mais a mobilização de gordura e eleva o estado de alerta mental. Muitos praticantes descrevem as horas entre 18 e 22 como um período de clareza e foco incomuns. Não é coincidência. É a combinação de cetonas fornecendo energia estável ao cérebro, noradrenalina, elevando o estado de alerta, e insulina baixa, eliminando os ciclos de pico e queda que normalmente acompanham a alimentação frequente. Mas o que acontece na 24ª hora é o que colocou o jejum no centro da ciência moderna e rendeu um prêmio Nobel. A chegada às 24 horas marca o pico de um processo que Yoshinori Ohsumi passou décadas estudando antes de receber o Nobel de Fisiologia em 2016, a autofagia. Pense em qualquer ambiente de trabalho de alta produção. Com o tempo, componentes se desgastam, equipamentos envelhecem, peças que funcionavam com eficiência começam a falhar. Se não houver um sistema de manutenção, o desempenho cai, os erros aumentam e, eventualmente, o sistema entra em colapso. Dentro das suas células acontece exatamente isso. Proteínas mal dobradas que perderam sua função. Mitocôndrias velhas que consomem energia sem produzi-la com eficiência. Componentes que deveriam ter sido substituídos, mas continuam ocupando espaço e gerando subprodutos tóxicos. Em condições normais de alimentação contínua, os sinais que ativam a limpeza celular raramente têm espaço para operar. Com 24 horas de jejum, o quadro é completamente diferente. As células identificam, isolam e reciclam seus próprios componentes danificados numa intensidade significativamente maior do que no estado alimentado. Aminoácidos, lipídios e outros componentes básicos são liberados de volta para o interior celular e ficam disponíveis para construir estruturas novas e funcionais. As mitocôndrias merecem uma atenção especial aqui. Elas passam por uma versão específica desse processo, a mitofagia, que remove seletivamente as mitocôndrias disfuncionais. Quando as antigas são eliminadas e substituídas por versões novas, a célula ganha capacidade energética real e mensurável. Para quem tem mais de 45 anos, o acúmulo gradual de mitocôndrias ineficientes é um dos mecanismos por trás da queda de energia que acompanha o envelhecimento. E o jejum prolongado é uma das poucas intervenções que acessa esse mecanismo de forma direta. Uma ressalva necessária. A autofagia não é um interruptor que você liga às 24 horas. Ela existe em níveis basais o tempo todo. O que o jejum prolongado faz é amplificá-la, permitindo que opere com uma abrangência que o estado alimentado não comporta. Afirmar que 24 horas de jejum limpa todas as células do corpo seria um exagero que a ciência não sustenta. O que a ciência sustenta é que as condições criadas pelo jejum prolongado favorecem a renovação celular de forma significativamente mais intensa. Mas existe um erro que pode comprometer boa parte do que seu corpo construiu nessas 24 horas. E ele acontece justamente no momento em que a maioria das pessoas menos espera, na primeira refeição. Depois de 24 horas, seu corpo está num estado de sensibilidade metabólica elevada. Os receptores celulares estão recalibrados. O trato gastrointestinal passou por um período de relativo repouso.
Quebrar esse estado com uma refeição de alto índice glicêmico, açúcar, farinhas refinadas, bebidas adoçadas, provoca uma resposta insulínica amplificada pela sensibilidade elevada e interrompe de forma abrupta o estado metabólico que você levou um dia inteiro para construir. A abordagem que a evidência sugere é mais gradual. Proteínas de alta qualidade primeiro. Ovos, peixe, frango, leguminosas, fornecendo aminoácidos essenciais para sustentar a reconstrução tecidual que o jejum iniciou. Gorduras saudáveis em seguida. Azeite, abacate, oleaginosas, que continuam apoiando o metabolismo lipídico sem provocar pico insulínico, e carboidratos complexos com fibras para completar, vegetais, legumes, grãos integrais, reintroduzindo glicose de forma gradual e alimentando a microbiota intestinal. O volume também importa. Começar com porções moderadas e dar tempo ao sistema digestivo para se readaptar é mais inteligente do que compensar o tempo sem comer com uma refeição excessiva. O objetivo não é compensar, é continuar. Percorremos juntos as 24 horas completas, da cetose se aprofundando às 18 horas, ao eixo hormonal se abrindo às 20, a limpeza celular operando no pico às 24. E ao momento em que tudo isso pode ser preservado ou desperdiçado, dependendo de como você escolhe encerrar o jejum. O que essa jornada revela, acima de tudo, é que o corpo humano possui uma capacidade de se autorregular e se renovar que a alimentação constante simplesmente não deixa operar. Não estamos falando de um recurso novo. Estamos falando de mecanismos que evoluíram ao longo de centenas de milhares de anos e que continuam disponíveis desde que as condições certas sejam criadas. Para quem tem mais de 45 anos e sente que o corpo não responde mais com a mesma eficiência, compreender esses mecanismos é mais do que informação. É uma forma diferente de enxergar o próprio organismo, não como algo inevitavelmente em declínio, mas como algo que ainda possui recursos a serem acessados. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando o metabolismo humano com a mesma profundidade e o mesmo compromisso com a ciência real. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também esteja nessa jornada. E nos diga nos comentários, você já chegou às 24 horas, o que você percebeu? Essa troca é o que transforma a informação em comunidade. Até o próximo vídeo.